Pessoal, eu quero trazer números agora. Vocês estão preparados para eles? Para a gente falar de emendas PIX? E do quanto os municípios não estão declarando essas emendas PIX ou dando realmente o destino, né, e a informação necessária para todos nós que repassamos esse dinheiro porque ele sai do nosso dinheiro público. Prefeituras e estados deixaram de informar como aplicaram 94% dos recursos que foram recebidos nos últimos 3 anos pelas chamadas emendas PIX. Essa modalidade em que o dinheiro público é enviado por parlamentares a seus redutos eleitorais sem que elas passem pelos ministérios. Aí tem um levantamento que foi feito pelo jornal O Globo, que aponta que dos 6 bilhões repassados de 2020 a 2022, apenas 400 milhões tiveram o seu destino justificado. Então, 5,4 bilhões... a gente não sabe para que foram usados. Eu tenho aqui uma arte para mostrar para vocês, uma ilustração para que vocês entendam. Ó, essa aqui são alguns estados e algumas cidades que deixaram de passar essas informações que são muito importantes. O azulzinho é o valor recebido, o vermelho é o valor não justificado. Então, por exemplo, o estado da Bahia recebeu 91,4, informou ou não justificou 69,6. Se a gente olhar para Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, por exemplo, de 62 recebidos, 52 não foram informados. Minas Gerais, de 61, 55 não foram informados. Piauí, o que foi recebido não foi informado, 44,8. São Luís, também. Macapá, no Amapá, também. Acre, Amapá, que é a cidade em si. Rio de Janeiro, de 24, 14 não foram informados. E em Bituruna, no Paraná, 22,5, 22 não foram informados. Como é que vocês avaliam essa transparência que deveria acontecer com o nosso dinheiro público, mas que não acontece quando a gente tem as chamadas emendas PIX, hein, Gustavo Segré? Quando você vê Bahia, por exemplo, Bahia não informou. Pô, deveria, né? Porque Bahia deveria dar o exemplo, um governo do PT, próximo do governo, deveria. Mas é curioso, que surpresa nos dá que 94% não tenha sido justificado, se de repente, e isso não é uma ideia, por favor, vai colocar, vamos incluir isso na reforma eleitoral agora, e que não somente façamos amnistia para os partidos, vamos fazer amnistia também para prefeituras e estados que não informam onde vão colocar o dinheiro. Isso aí é um fermento para que a corrupção possa estar aparecendo aí. Por quê? Porque não precisa informar nada, não precisa justificar nada. Gente, é dinheiro público. O dinheiro público tem 2 vezes maior responsabilidade, porque se for fácil de justificar, teria nota fiscal para construção de escola, de infraestrutura, melhora de saneamento. Não, mas quando não tem o justificativo e que teve alguma treta no meio, é fácil. E você, Luiz Felipe Dávila, como é que vê esse tanto de verba que não foi justificada? Inclusive, a gente está falando, por exemplo, do estado da Bahia, que até então tinha o governo de Rui Costa. Faltou colocar o nome das influências políticas em cada estado para a gente começar a fazer uma fotinho, para a gente começar a ver por que as emendas PIX acontecem. Agora, nós estamos falando de 5,4 bi. Tem mais. Sabe quanto os municípios aumentaram o gasto público este ano? 20 bilhões de reais. Esta emenda que eles estão tentando aprovar no Congresso para dar mais uma ajudinha para as prefeituras, justamente porque é véspera de ano eleitoral, pé no acelerador no gasto público, sem nenhum critério, assim como as emendas PIX, porque tem mais do que isso. Isso aqui é a ponta do iceberg. Porque tem um gasto que é muito maior, que são as despesas recorrentes no município. Você emprega mais, enche a máquina, gasta com o pessoal, gasta com a aposentadoria, e aí agora estão batendo na porta do Congresso Nacional para ter ali uma emendinha de uns 10, 20 bi para tentar aliviar as finanças dos municípios. O que mostra que ano pré-eleitoral é o ano da irresponsabilidade do gasto público. É pé no acelerador do gasto para poder fazer obra, para poder inaugurar coisa antes do período eleitoral e para poder ganhar a eleição. É uma vergonha. A gente está afundando o Estado brasileiro com um gasto absurdo. Hoje, no Brasil, nós estamos falando aqui 19% do PIB é gasto com pessoal, e aposentadoria e benefício. É uma vergonha, um dos maiores gastos do mundo. Nós temos hoje o poder judiciário mais caro do mundo. Repetir aqui, o poder judiciário do Brasil é o mais caro do mundo. O Congresso Nacional é o segundo mais caro do mundo. Para a gente sustentar um parlamentar, custa 526 vezes mais do que a média do salário brasileiro.
É isso que custa o poder público brasileiro. É um programa de transferência de renda. É tirar dinheiro do seu bolso, enfiar nos municípios, nos parlamentares, emenda PIX e encher o bolso dos outros. Isto é o que esse governo chama de justiça social. Ô, Fábio Piperno, você vê também alguma questão relacionada à fiscalização, ou seja, está faltando alguma intensidade na fiscalização que talvez demonstre uma maior transparência ou exija transparência nessas emendas que são transferidas a estados e municípios? É claro que falta. Isso é uma excrescência. Toda emenda ela deveria ser carimbada. O dinheiro você tinha que saber de onde sai e para onde vai. E por que que vai, né? E por que que vai. Agora, o governador Rui Costa, ele foi citado aqui, duas vezes, e eu jamais defendi o governador Rui Costa. A Bahia vive uma situação de caos, principalmente na segurança pública. Jamais vou defender o Rui Costa, inclusive por conta da história da nomeação da esposa dele lá para o Tribunal de Contas do Estado. Agora, eu quero dizer só uma coisa, vou fazer justiça a ele. Se a gente puder de novo mostrar esse gráfico aí... Mostra, dá para a gente colocar aqui. O Rui Costa, por incrível que pareça, veja... ele justificou mais do que, por exemplo, o Zema. Sim. O Zema do Partido Novo. Tá? Minas Gerais foi de 61,3, 55 não justificados. Ele de 91, 69 não justificados. Proporcionalmente, o Zema justificou menos do que o Rui Costa. Isso aí não tem a ver com o governador. Agora, o Piper. Não tem. A ver com o governador nada. Isso aí vai para o prefeito, lá vai para o projetinho local. O prefeito já está separado. Carapicuíba, São Luís, Macapá. Deixa eu entender se está havendo alguma tentativa de defender ou não os governadores de acordo com quem eles são. Não, é que veja, o Rui Costa, péssimo Rui Costa, eu acho, pelo menos, foi citado duas vezes. Eu estou citando Minas Gerais, que tem um caso pior que o da Bahia. Tá aí. Em termos relativos. Exatamente. E vou citar uma outra questão do governador Zema, que ela tá, o jornal Estado de Minas, quem quiser ver, tem farta cobertura hoje, em.com.br. Ele está tentando passar uma reforma do ICMS. Ele quer aumentar o ICMS em Minas de 25% para 27%, como todo bom liberal brasileiro. Agora, que produtos são? Não esconde a informação. São todos os produtos. Onde é isso? Bebidas alcoólicas, cigarro, perfume, cosméticos. Aí que eu vou chegar. Produtos que, aliás, Bolsonaro diminuiu a... Mas isso significa que você está defendendo o aumento da alíquota? Vai aumentar. Estou dizendo E o detalhe mais curioso era sobre a questão de São os produtos supérfluos. Pets. Exatamente. Sim. Pets. Mas aí teve uma pressão. Houve uma pressão. Ele queria tributar os produtos para pets, portanto a ração do seu cachorrinho também seria supérfluo. Mais caro, mas aí os deputados, não, isso também não. Então os pets não vão ser tributados. Agora veja, é mais um liberal querendo aumentar a carga tributária. Fala, Dávila. Não, a primeira coisa que é produto supérfluo. Segunda coisa, que os estados, e sim, estão numa situação dramática. E parte do problema de Minas Gerais é fruto justamente da oposição que não aprovou as negociações da renegociação da dívida do Estado. Isso foi engavetado pelo presidente da Câmara no governo passado e isso teve enorme peso na dívida de Minas. Então, primeira coisa. Segunda coisa, qual foi o estado que mais atraiu investimento hoje? Investimento privado, geração de emprego. O governador Ratinho Júnior fala que foi ele. Foi Minas Gerais. Então, assim, o ponto que a gente está falando é o seguinte, os estados que geram emprego, nenhum governado pelo PT. Nenhum. Todos é governado pelo Zema, pelo Ratinho, pelo Tarcísio. Agora, pega lá a Bahia. O estado que diz que a polícia só mata minorias, a polícia não sei o quê, tá lá. O maior número de casos de assassinato da polícia. A maior violência policial é no estado petista. É claro que sim. É inacreditável. Uma polícia ruim, é verdade. Polícia que mata muito. Não é polícia boa. O ponto é o seguinte. Agora, Dávila, eu queria só fazer um questionamento a você. Eu entendi aqui como uma defesa, então, do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, que também tem uma questão parecida com a da Bahia em relação à justificativa de verbas. Não, eu acho Porque se você faz a crítica, por exemplo, ao ex-governador da Bahia, a mesma crítica deveria ser feita também ao governador de Minas Gerais. A minha crítica é o seguinte, o Estado brasileiro hoje, a gente tem 92% do orçamento engessado. 92%. O governador pode mexer, ou o presidente da República pode mexer muito pouco. Por isso que a minha questão aqui é, como é que nós vamos resolver as questões de pessoal nos estados? E o que Zema fez foi diminuir essa conta. Por quê? Porque quando acabava uma vaga que ia aposentar não
não convocava novos concursos. Foi assim, é o único jeito que você tem hoje de frear gasto público no Brasil. Não tem outro, porque você já tem uma herança que você tem de gasto com pessoal e benefício. Então, o problema no Brasil é... Outra coisa, quando o tribunal, a justiça sobe seu salário, você acha que ele liga para o governador e pergunta, tem dinheiro aí no caixa para a gente poder dar esse aumento aqui? Não, não tem dinheiro nenhum. É aumento no real na veia e fala assim, pague-se. Não é assim. O problema é que nós temos um problema de governança nesse país, que o gasto público, ele é acelerado a despeito de quanto está entrando receita. Então, nesse sentido, o que um governador tem que fazer? É óbvio que não deveria aumentar imposto nenhum, a gente vê derrubando imposto. Mas para diminuir imposto, o governo tem que ter poder para cortar gasto público na veia. Porque senão, não diminui a carga tributária. Este é o ponto não só para os governadores, como para o Brasil. Ou a gente encara o custo da máquina pública, a redução do custo de privilégios, de benefícios e de pessoal, ou não tem como equilibrar as contas. E aí nós vamos estar na armadilha Haddad, que a única coisa que tem é aumentar imposto. Gani. Exato. O problema do Brasil é o excesso de gasto público, a qualidade do gasto público e a falta de transparência do gasto público. Qual que era a crítica ao orçamento secreto, também conhecido como emendas do relator ou RP9? Era que o Poder Executivo transferia o recurso para os líderes do Congresso e eles destinavam a parlamentares sem nenhum critério e a gente ficava sem saber quem eram estes parlamentares. Não havia uma transferência. Veja que a emenda PIX é parecido, com a diferença, né, que a gente sabe quem é o parlamentar, mas a gente não tem um critério na cidade, para qual cidade exatamente está indo e para quais recursos dentro da cidade ele está sendo alocado, para qual hospital, para qual escola. Então, a falta de transparência ocorre em ambos os casos. Fala, Segré. Podemos colocar de novo? Ó. Claro. Eu gostei. Mas vocês vão me pagar uma pizza depois, hein, que eu estou jogando essa arte aqui para vocês toda hora. Vamos lá. O que você quer destacar aqui? Do ponto de vista do se está certo ou está errado, eu não ligo qual é a ideologia, o governo da Bahia. Então vamos apagar aqui. Gerais. Tira o que for ou coloca, se quiser, de quem é e que ideologia tem. Todos esses estão errados. Todos estão errados. Minas Gerais está errado, Bahia está errado. Por quê? Porque a gente não pode justificar, pelos problemas que possa ter qualquer governo do estado, da cidade, a falta de transparência no uso do gasto público. Então, eu não ligo, não me interessa de que ideologia é. Todos eles estão errados.